Estamos aqui realizando o 19º Congresso Nacional da FUP, discutindo as pautas da categoria petroleira, mas também discutindo os rumos da Petrobras, o que queremos para a Petrobras nesse próximo período. O tema do nosso congresso é a energia para renovar o Brasil e a categoria petroleira é central em todo esse debate energético que está posto na atualidade, com temas como transição energética, direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras, a transição justa, na verdade, né, transição energética justa. 253 delegados de todo o Brasil no 19º Confub. É muito importante a categoria entender o tamanho desse congresso, porque a gente tem desafios grandes de recuperação de direitos dos trabalhadores, injustiças que são feitas com os aposentados, desafios de reconstrução da Petrobras. Do ponto de vista mais interno nosso, os trabalhadores sofreram muitos ataques durante todo esse período. A expectativa, inclusive, com o governo eleito por nós, é uma expectativa muito alta de reconquistar os direitos que foram tirados de nós. E nós sabemos que é um governo em disputa, nós sabemos que vai ser uma conjuntura difícil. E a mudança de governo, mudança de gestão da Petrobras, coloca toda uma expectativa muito grande de toda a categoria. Esse Confub é de suma importância porque temos um processo de redemocratização do país. E justamente por estarmos nesse processo, nós compreendemos que a Federação Única dos Petroleiros e Petroleiras e a nossa categoria tem um papel fundamental para nós, nesse congresso, definirmos aqui os próximos rumos. Bom, esse Confub está sendo muito interessante, até por ser nesse lugar histórico que a gente tomou a iniciativa de tentar retomar ele para a classe trabalhadora brasileira, o Instituto Cajamar aqui em São Paulo, e também porque é um momento que depois de tanta resistência que tivemos contra o desmonte da Petrobras, o desmonte do país, o desmonte dos direitos trabalhistas e particularmente da categoria petroleira, agora nós estamos num momento de retomada. Mas temos a consciência, e foi pautado essa consciência aqui, de que os avanços serão proporcionais à nossa capacidade de organização e de mobilização. O Confub traz momentos de reconstrução para a luta da classe trabalhadora. Fazer esse encontro dos petroleiros, esse congresso dos petroleiros e petroleiras, no Instituto Cajamar, que tem um histórico de luta de toda a classe trabalhadora, acho que é um momento de resgate, inclusive nesse momento no qual nós vamos estar buscando reconstruir os direitos dos trabalhadores da categoria petroleira. Então eu acho que um momento que comunga de forma muito especial está nesse lugar que traz um histórico, né, grandiosíssimo de luta. A gente está num espaço que é o Cooperinca Cajamar. Aqui foi um instituto fundado pelo movimento sindical nos anos 80. Infelizmente, a gente passou muita necessidade, muita dificuldade durante a pandemia, né? Tanto a FUP, o movimento sindical, e mais ainda a população brasileira. E foi anunciado o fechamento de Cajamar na pandemia. Porque aqui existia uma cooperativa de trabalhadores que administrava um espaço que é dos sindicatos metalúrgicos. Foi muito doloroso para a gente, principalmente em São Paulo. Eu mesma comecei minha formação sindical política frequentando aulas aqui em Cajamar. Minha geração utilizou bastante para fazer formação, né? Tanto os petroleiros como o ramo químico de maneira geral utilizou bastante, né? E eu tenho um carinho muito especial por esse lugar. Conheci muitas pessoas, muitos companheiros, muitas companheiras, muitos formadores que me ajudaram muito e me ajudam até hoje. O Instituto foi fundado por 130 pessoas que, em assembleia, decidiram criar esse instituto. Para se ter uma ideia, a primeira aula que nós tivemos aqui no Instituto foi com o famoso professor brasileiro Paulo Freire. E outros que vieram, Jacó Gorender, Apolônio de Carvalho, o próprio Luiz Inácio Lula da Silva, Olívio Dutra, Jacob Ittar. Então, muitas cabeças pensantes dos trabalhadores brasileiros passaram por aqui dando aula ou tendo aula, e isso foi muito importante para o aprendizado dos sindicalistas e dos trabalhadores. E qual que foi nosso intuito? Nosso intuito sempre foi retomar, apontar que, olha, é possível retomar o Instituto, é possível que ele funcione para o fim dele, que é a formação, é possível que as entidades consigam manter e ele funciona. A gente quis trazer o Confub para cá para potencializar, para chamar a atenção
daqueles que já usavam esse espaço, que é sim possível utilizar. Essa proposta de pensar o passado, o presente e o futuro da Petrobras é importante tanto para homogeneizar as informações, como um espaço formativo dos novas lideranças da FUP, e também um espaço para a gente acumular o debate crítico sobre o hoje, né, sobre o tempo presente, que eu acho que é o essencial para a gente construir estratégias, formas de ação, de organização do movimento sindical para o futuro próximo. No processo da Petrobras, houve um crescimento, um acirramento muito forte. No primeiro momento, ganhando a ideia de que a Petrobras foi vítima, né? E a partir daí defender o que o Sérgio Moro estava fazendo como uma medida de salvação. Lógico que isso não se procedia, porque a Lava Jato não era a salvação de nada, mas sim a perseguição. A primeira motivação que levou à construção não só da Lava Jato, mas também do Mensalão, era a forma como o governo do presidente Lula estava se relacionando com o mundo. O Brasil estava passando a ser um país importante na globalização, o que nós sempre defendemos. Participar da globalização, sim, mas não subordinado aos interesses dos países ricos. Isso está escrito na CUT, está escrito no PT. E lógico que nós estávamos executando isso, e eles não querem. Eles querem que você participe da globalização, dependendo deles. E por isso veio a acusação de corrupção, uma tentativa de desmontar esse crescimento que o Brasil estava tendo. Tudo que fizeram, prenderam, fizeram isso, fizeram aquilo outro, mentira para todo lado, o famoso ataque às instituições e às pessoas. Então, fizeram tudo isso, lawfare, fake news, para impedir que os trabalhadores voltassem ao governo. Mesmo assim, os trabalhadores brasileiros decidiram voltar ao governo com a presidente Lula. Então, nós, para olhar o passado, não devíamos fazer, poderia fazer diferente? Poderia, mas o que aconteceu, aconteceu. Agora nós temos que evitar que aconteça novamente toda aquela confusão que o capital criou contra os trabalhadores. Pensando no governo federal de maneira mais ampla, acho que a gente nota já uma primeira grande aproximação, eu acho, ou também um papel central da política de transição energética, dessa transição ecológica tão necessária e tão urgente diante da emergência climática. Isso coloca o setor energético, a Petrobras, o setor de petróleo e gás, no centro dessa dinâmica, né? Para além das questões ambientais, da sensibilidade de como isso afeta a vida das pessoas, isso tem também um impacto direto nas atividades econômicas, no desenvolvimento de pesquisa, no desenvolvimento tecnológico. Acho que um marco importante também desse congresso, né, é a recomposição, né, do coletivo de negros e negras, né, de combate ao racismo e promoção da igualdade racial, e até para dialogar sobre esse tema, né, quando a gente vai falar sobre promoção de igualdade racial, né, num coletivo de petroleiros, a gente está falando o seguinte: para além daquele debate que também é muito importante, né, sobre as práticas individuais, né, como a gente não ter falas racistas, como a gente estabelecer um ambiente onde as pessoas negras, em especial as mulheres negras, possam se sentir acolhidas, né, para além desse debate, né, acho que tem um outro debate que tem tudo a ver com o debate do petróleo, que é, quando a gente fala em soberania nacional, quando a gente fala em gerações de empregos de qualidade, quando a gente fala de transição energética para conter a crise climática, a gente está falando quem são os principais alvos, né, que sofrem as sequelas, né, da questão ambiental, que sofre a sequela do desemprego, que sofre a população negra em sua grande maioria, em sua ampla maioria, né? Então, ao a gente fortalecer a Petrobras, a gente está fortalecendo um debate de emancipação do povo negro no Brasil. A nossa participação aqui no 19º Confub é também para abrir um diálogo com muita franqueza, mas de forma bem assertiva, com o conjunto das direções sindicais, de que o que a gente pensa, os nossos valores, a nossa visão de mundo, a nossa cosmovisão, não é nada perto do nosso papel, perto da nossa missão maior enquanto sindicalista, que é, ao ver o sofrimento de alguém da categoria, de alguém da sua base, deixar tudo para trás e dizer, e se focar na tarefa de que tem que ser feito para diminuir esse sofrimento. Esse é o grande papel do sindicalista. Então, ajudar a despir de preconceitos, a despir de valores que se carrega, é fundamental para que a gente consiga fazer o nosso papel de sindicalista da maneira correta e da maneira que a base no seu conjunto espera da gente. Eu vim como delegado nesse congresso na pauta de diversidade, né?
e exclusivamente, especificamente mais voltado para as pessoas com deficiência. Há um tempo atrás, a gente descobriu, começou a fazer contato com outras pessoas com deficiência, e descobrimos que a empresa não tinha um mapeamento ainda sobre essas pessoas com deficiência que faziam parte das cotas, né? Esse mapeamento serviu para a gente tentar lutar pelos nossos direitos, né? Entender quantas pessoas são, o que nós precisamos. Então, nós tivemos aqui em maio nosso encontro de mulheres petroleiras das duas federações, FUP e FNP, né? O primeiro encontro. E já nesse nosso encontro, nós tiramos a pauta de reivindicação das mulheres para trazer para o CONFUP. E nós fomos inseridas nessa construção do GT de combate a assédio sexual e moral. E todas essas pautas vão ser discutidas aqui no CONFUP, já passaram pela maioria dos sindicatos da FUP, e agora nós vamos novamente debater essas pautas aqui e levar para a mesa de negociação com a empresa. A Petrobras que a gente deseja é justamente uma Petrobras que seja responsável com os efeitos do seu negócio. A gente é uma Petrobras que entenda que existe, né, discriminação de gênero, de idade, de raça, de orientação sexual, de identidade de gênero, né, e diversas outras que, se ela não olhar, a fatia da sua força de trabalho que sofre essas opressões, ela não vai conseguir se desenvolver, né, enquanto trabalhador, enquanto trabalhadora. E nós temos muita luta pela frente, né, na busca para acabar com esses equacionamentos, né, que tem angustiado os aposentados, para trazer de volta os direitos dos trabalhadores da ativa, resgatar a dignidade daqueles que foram retirados, né, do seu convívio, da sua terra através das transferências. Então eu acho que tem sido um momento mesmo de renovar as esperanças, né, e nos unirmos na construção dessa pauta na defesa da categoria petroleira. Destacaria nesse congresso a construção da unidade. Tivemos a eleição de uma chapa única para a FUP, isso é muito importante, e saímos daqui também apontando uma aliança ainda mais ampla, juntando com as outras representações dos petroleiros, que inclusive agora estamos conseguindo compor uma chapa por uma eleição da Petros em conjunto com diversas organizações, inclusive com a FNP. Então, eu destacaria desse 19º CONFUP a reconstrução da unidade dos petroleiros, evento muito importante. Entendemos que o Congresso ele cumpriu um papel fundamental de nós estarmos discutindo grandes temas e temos a certeza que a categoria corresponderá nessa campanha reivindicatória que virá, mas também durante todo esse ano de lutas que virão a respeito da defesa da soberania nacional, a defesa da nossa democracia, porque o fascismo e a extrema-direita estão organizada para disputar o processo que temos aí posto nesse novo governo do presidente Lula, e também para nós estarmos aí defendendo direitos da classe trabalhadora a partir da defesa da organização sindical.